Hoje em dia, um dos argumentos favoritos de pessoas religiosas que tentam defender a hipótese de Deus é o argumento do design inteligente, ou o argumento da complexidade do universo, como que um universo tão elegante, tão complexo, com criaturas tão sofisticadas, pode ter surgido do acaso ou do nada. O que muitas dessas pessoas deixam de perceber é que a seleção natural da evolução darwiniana não é uma teoria do acaso, ela não defende que as coisas surgiram do nada, pelo contrário, parece muito mais que as pessoas que argumentam a favor da hipótese de Deus é que estão, de certa forma, defendendo que algo tão sofisticado teria saído do nada. Então, nesse vídeo, a gente vai olhar para alguns pontos que, na minha opinião, conforme eu vou argumentar aqui, refutam a argumentação do design inteligente. Primeiro, nós vamos ver o que é seleção natural. Segundo, como ela prova que coisas complexas podem surgir gradualmente sem um criador. Terceiro, o que isso pode nos dizer sobre o universo, porque a seleção natural se trata de biologia, não se trata de cosmologia, mas ela tem algo a nos dizer sobre esse processo de desenvolvimento gradual que não necessariamente é intrínseco e exclusivo da biologia. Porque se existisse um Deus, ele não escolheria a seleção natural ou não deveria escolhê-la. Então vamos nessa. Primeiro de tudo, eu gostaria de te convidar a se tornar membro aqui do meu canal do YouTube para ter acesso a conteúdos exclusivos, como o meu curso sobre Friedrich Nietzsche, que é um curso contínuo e detalhado de leitura de suas obras, agora a gente está lendo a Genealogia da Moral, ou então vídeos como o meu processo de leitura, dicas de livro, a participação de um grupo do WhatsApp comigo e outros membros e agradecimento no final dos vídeos. Todos os membros são citados. Você pode começar agora clicando no botão Seja Membro embaixo do vídeo por apenas R$ 4,99 por mês. Bom, o que é a seleção natural? Charles Darwin, quando publicou A Origem das Espécies, no século XIX, promoveu uma mudança muito paradigmática na história do conhecimento. E hoje em dia ela é apoiada por muitas evidências, muito mais do que poderia ser feito na ciência na época em que Darwin estava vivo. Então, muito disso tem a ver com fósseis, tem a ver com arqueologia. No nosso próprio corpo humano, por exemplo, a gente tem registros de órgãos, por exemplo, que dão indício de um passado evolutivo. Por exemplo, a gente tem o osso que levaria para o rabo, que não é algo que a gente tem hoje em dia na nossa fisionomia, mas existe ainda o osso. A gente tem órgãos inúteis e falhos, como o apêndice. E a seleção natural é um processo pelo qual o próprio ambiente seleciona os seres mais adaptados. É como se fosse um processo impessoal, um processo cego, no qual o jogo vai rolando e quem fica de pé vai ficando de pé, de modo a ser aquele que perdura. É um longo processo cumulativo de modificações, através de um tempo absolutamente abissal, do primeiro ser vivo, das bactérias, até um ser extremamente complexo como o ser humano. Órgãos sofisticados como, por exemplo, o olho humano. O olho humano não surgiu do nada. O olho humano veio depois de muitos outros olhos. Veio depois desse longo processo de experimentação e erro, de seres que falharam. Então, a gente vê que é um processo cumulativo, e as pessoas que argumentam a favor do criacionismo, que ainda existe esse tipo de argumento, deixam de ver, pelo menos, esse aspecto tão importante do acúmulo. É um acúmulo gradual de modificações, e é um processo que não tem a ver com atributos humanos, como intenção, como vontade. Não tem ninguém regendo por trás uma intencionalidade, uma teleologia para a seleção natural. Não tem uma ideia de progresso. A gente vai, através de bilhões de anos, botar todos esses seres falhos até chegar no ser mais complexo e perfeito. Não existe isso. É algo muito mais casual. É algo desprovido de um projeto.
Isso já refuta esse argumento do design, na minha opinião, de que tudo que parece projetado na natureza teve um projetista. Então, o universo é complexo, belo e sofisticado, então deve ter tido um criador, um Deus. Não, a seleção natural, no âmbito da biologia, diz que coisas complexas podem surgir sem ter tido um criador. E o Richard Dawkins, que é um ateu e grande biólogo, ele afirma que para que tivesse um criador, esse criador precisaria ser ainda mais complexo. Seria preciso demonstrar como esse criador ainda mais complexo foi criado. O próprio Darwin escreveu: se fosse demonstrado que qualquer órgão complexo existisse e que ele não pudesse ter sido formado por numerosas, sucessivas e pequenas modificações, minha teoria absolutamente ruiria. Mas não consigo encontrar nenhum caso assim. E até hoje nós não encontramos. Muito embora cientistas religiosos tenham tentado desesperadamente buscar lacunas para preencherem com a hipótese de Deus. Então, se existisse um Deus e fosse bom, fosse onisciente, fosse onipotente, por que ele escolheria a seleção natural? Porque se existia um Deus, ele escolheu a seleção natural, não há dúvida disso. Ou então ele não é onipotente e não pôde evitar a seleção natural. Primeiro porque é estranho, porque primeiro a seleção natural envolve seres predatórios, envolve muitas falhas, órgãos que falham, espécies inteiras. A maioria das espécies, quase todas que já existiram, foram extintas. E por que se dá esse trabalho todo? E por que ser tão hostil quando se trata da natureza? Envolver predador e presas. Por que não tornar algo mais harmônico, mais ético, digamos assim? Seria muito estranho se um Deus existisse ele escolher a seleção natural. E se um Deus existe, ele deve ter escolhido a seleção natural, ou então ele não pôde evitar a seleção natural. Então, se ele escolheu a seleção natural, ele já não é tão bom, ao meu ver. Ele já não pode ser tão bondoso. E se ele não pôde evitar a seleção natural, ele já não pode ser onipotente. E isso, para mim, basicamente refuta essa hipótese de associar um criador a partir do argumento do design e associar esse criador abstrato com um Deus bíblico também, que é bondoso, que é tudo isso que as pessoas falam que as escrituras sustentam. O filósofo ateu Daniel Dennett certa vez declarou: não é necessário uma coisa super inteligente para fazer uma coisa menor. Segundo Richard Dawkins, o ensinamento profundo do darwinismo nos ensina a desconfiar da afirmação fácil de que o design é a única alternativa para o acaso, e nos ensina a buscar rampas gradativas de uma complexidade que aumenta lentamente. Então, o universo pode ter tido um processo semelhante a esse, que é um processo desprovido de uma teleologia, um propósito, uma intenção, uma vontade. Dessa forma, nós estaríamos antropomorfizando algo que muito provavelmente não tem nada a ver com o humano, que é o universo, que são as outras coisas alienígenas, alheias à nossa natureza particular, enquanto primatas desse planeta específico. Você também pode adquirir o meu livro Ser Ateu para entender melhor como é a vida no ateísmo, como é a vida de autonomia, uma vida que não precisa, que não acredita também em um ser transcendente para que tenha propósito. Eu falo muito sobre espiritualidade sem religião, sobre os problemas éticos e existenciais da religião e sobre como o ateu é muitas vezes visto com preconceito e que distorcem como é realmente a vida de um ateu, especialmente aqui no Brasil, que é um país muito religioso. O livro está custando apenas R$ 6,99, você pode adquirir no formato digital, que é o único disponível, através desse link aqui na descrição ou aqui que você está vendo no card na tela. E você poderá ler instantaneamente. Na última semana eu tive a oportunidade de participar de uma live no canal do Daniel Gontijo, que é um psicólogo e neurocientista que tem um canal incrível, que é uma autoridade para quem busca o conhecimento, com cujos propósitos eu me alio bastante. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, eu vou deixar aqui o link para que vocês confiram esse nosso bate-papo, que foi muito rico e profundo sobre esse tema: Deus, ateísmo e religiões. Aqui vai o meu agradecimento para os membros atuais do canal:
Marjorie Figueiredo, Vanessa Henning, Maria Assunção, Sociedade do Conhecimento, Cláudio Pi, Lucas SG, Jadson Silva, Luiz Doro, Patrícia Faller, Frankland Braga, Alberto Lírio do Vale, Ana Carvalho, Alexandre French, Cláudio Torres, Alex, Ricardo Bagagli, Maria Diva Boixá, Luiz Ferreira de Souza, Matheus Balil de Carli e Santiago. Muito obrigado, pessoal. O apoio de vocês é fundamental e eu estou muito feliz com a quantidade de membros que estão aparecendo a cada vídeo.